Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha namorada, 24, me disse que está grávida, mas eu sou estéril. História de fundo: eu sofri um acidente depois da faculdade e nunca poderei ter filhos. Nenhum dos membros da minha família sabe disso. Eles sabem sobre o acidente, mas não sobre isso. Eu sempre quis não ter filhos, então não me afetou muito mentalmente. Eu terminei meu mestrado no ano passado e nunca namorei antes. Consegui um emprego muito bem remunerado diretamente através de estágios na universidade. Meus pais imediatamente queriam que eu me casasse depois de arrumar um emprego, mas eu queria trabalhar em mim mesmo e explorar um pouco. Eles disseram que não e eu disse que era meu desejo. Toda a minha vida eu fiz o que eles queriam e pela primeira vez quando falei contra eles, eles não ficaram felizes. Isso foi no ano passado e eles desistiram depois que a Covid começou. Então, eu baixei alguns aplicativos de namoro, mas sem sorte. Então meus pais me apresentaram a filha de uma amiga da família e clicamos um pouco. Olhando para trás, fui um tolo. Ela disse sim para tudo que eu disse e nunca reclamou de nada. Eu me senti meio estranho com isso. Eu queria que ela expressasse seus interesses, mas ela sempre dizia que estava interessada em tudo que eu fazia. Bem, eu não pensei muito sobre isso. Eu disse que nunca teria filhos e ela surpreendentemente disse ok. Eu pensei, droga, ela provavelmente é a pessoa certa, já que é muito difícil encontrar um parceiro que não quer filhos no meu país, pelo menos é o que eu pensava, mas estávamos nos estágios iniciais e eu não tinha contado sobre meu acidente. Resumindo, tivemos relações sexuais há um mês, eu usei camisinha porque a segurança vem em primeiro lugar. No dia seguinte, ela começou a me ignorar um pouco. Eu pensei que fosse por causa do meu desempenho na cama e queria dar a ela um pouco de espaço. Então ela respondeu com infrequência e apenas com ok's e respostas curtas de uma linha. Eu pensei que talvez ela quisesse terminar o relacionamento e estava triste, mas deixei isso para lá. Ontem, toda a família dela veio à minha casa e ela afirmou que está grávida e que o pai sou eu. Desnecessário dizer que eu surtei e quis desabar no chão. Eu não disse nada enquanto eles falavam sobre casamento e coisas que precisam acontecer porque eu a engravidei. Por favor, me aconselhe sobre quais medidas tomar agora, Reddit. Atualização. Deixe-me começar dizendo que sou muito grato a todos vocês que dedicaram seu tempo para ler e me dar conselhos. Fiquei sobrecarregado pela quantidade de comentários e quantos de vocês disseram que pode nem ser meu filho. Olhar para isso de uma perspectiva diferente me deu muito mais perspicácia sobre toda a situação. Liguei para o meu chefe e tirei o dia de folga hoje. Liguei para algumas clínicas para fazer testes e consegui um horário na sexta-feira à tarde. Depois, fui à loja e comprei alguns testes de gravidez e pedi apenas que ela viesse para minha casa amanhã, hoje de manhã. Também liguei para meus pais, e antes que eu dissesse alguma coisa, minha mãe me perguntou se eu tinha alguma boa notícia. Fiquei chocado com o que ela disse e perguntei o que exatamente ela estava falando. Ela então fingiu que não sabia de nada e eu soube que a situação era mais fodida do que eu pensava. Desliguei a chamada e chorei a noite toda até às 3 horas da manhã, homem crescido chorando pela primeira vez desde a 8ª série. Ela veio hoje de manhã com seus pais, mesmo depois de eu ter dito para ela vir sozinha. Eles estavam sob a impressão de que eu iria discutir planos de noivado com eles. Eu disse a eles para esperarem do lado de fora e chamei ela para entrar, e eles ficaram furiosos. Eu disse que eles poderiam todos ir embora ou deixá-la entrar sozinha, e eles disseram ok. Eu peguei os testes de gravidez e dei a ela, dizendo para provar que estava realmente grávida e indiquei onde ficava o banheiro. Ela começou a gritar comigo, nunca tinha feito isso antes, fiquei chocado, e então ela saiu pela porta e chamou os pais dela. Agora todo mundo está gritando comigo na minha própria casa porque eu pedi para ela provar a gravidez, nem mesmo um teste de DNA. Eu disse a todos para se foderem e 1 hora depois meus pais e todos eles vieram até minha casa e revelaram a verdade. Ela nunca esteve realmente grávida, como muitos usuários do Reddit disseram. Meus pais estavam com medo de que eu estivesse ficando velho para casar e queriam que eu me casasse e lhes desse netos. Eles disseram que em casamentos arranjados, não há necessidade de as pessoas realmente conhecerem o cônjuge, porque os pais escolhem apenas o melhor para seus filhos. Eles planejaram tudo e estavam apenas esperando eu ter relações sexuais com ela para fazer isso. Eu desabei e chorei novamente. Toda a minha vida, fiz exatamente o que meus pais queriam, sempre tirei notas altas e nunca pedi nada.
Eu disse a eles para saírem e nunca mais falarem comigo novamente enquanto chorava, e eles disseram que os pais sabem o que é melhor para seus filhos e que eu deveria fazer o que eles dizem. Então fiquei extremamente irritado e disse a eles para se focarem em minha língua nativa, o que era muito ruim. Pela primeira vez, acho que eles sabiam que eu estava falando sério com eles e todos saíram. Eu bloqueei todos antes de enviar uma mensagem para meus pais de que nunca mais entrassem em contato comigo em minha vida, mesmo que um de vocês esteja morrendo. Chorei mais um pouco, assisti a alguns vídeos de cachorro e li todas as minhas mensagens no Reddit. Sinto que devo a vocês essa atualização porque foram vocês que me ajudaram a fazer isso. Isso é tudo e espero que você tenha um ótimo dia. Atualização final. Nos últimos dias, sinto como se um fardo tivesse sido tirado de mim, especialmente em relação aos meus pais, que sempre esperam muitas coisas de mim. O primeiro dia após o confronto foi um desastre. Meus pais forçaram parentes a entrarem em contato comigo pedindo para eu ver a razão, risos, mas eu recusei. Eles pararam depois de 2 dias, quando mandei uma mensagem dura pedindo para não me contatarem. Também agendei uma consulta para planejamento familiar, vasectomia, que será realizada no próximo mês. Algumas pessoas perguntaram se eu contaria à minha família sobre isso, mas não irei. Meu corpo, meus negócios. Claro que vou dizer a futuras potenciais namoradas que sou contra ter filhos e já fiz uma vasectomia. Algumas pessoas perguntaram de onde eu sou. Eu sou da Índia. Meu marido não está se relacionando com nosso filho de 5 semanas e não tenho certeza do que fazer. Como o título diz. Meu marido ainda não segurou nosso filho. Ele não o chama pelo nome, sempre se refere a ele como o bebê e não faz nada para ajudar a cuidar dele. Na terça-feira, meu marido se mudou para o trailer para ter tempo quieto, como ele chama. Eu o vi por talvez 10 minutos desde terça-feira. Até nosso filho nascer, tínhamos um ótimo casamento. Eu não sei o que fazer. Provavelmente não tem relação alguma, e eu só estou sendo boba, mas meu marido costumava boxear semi-profissionalmente até os 28 anos. Ele teve que parar por causa de concussões. Como aqueles jogadores de futebol americano. No começo, pensei que talvez ele precisasse de uma ressonância magnética. O colega de trabalho do meu marido, ele é técnico de campo para JD, veio ontem ver o bebê. Eu fiz algumas perguntas e meu marido tem se saído bem no trabalho. Não está esquecendo as coisas ou agindo estranho. Então provavelmente é mental e não físico, certo? Ele simplesmente não é ele mesmo. Se eu ligasse para a linha não emergencial dos bombeiros locais e explicasse que meu marido, que tem histórico de traumatismo craniano, não está agindo como ele mesmo, o que aconteceria? Eles poderiam levá-lo para fazer exames? Vou fazer a ligação, só não quero piorar as coisas e depois estar errada ou deixá-lo bravo. Atualização. Ontem à noite eu liguei para a estação de bombeiros e falei com um bombeiro sobre o comportamento estranho do meu marido desde que nosso filho nasceu. Com o histórico de trauma na cabeça do meu marido, ele foi boxeador dos 12 aos 28 anos, eu estava preocupada. Eles mandaram uma ambulância. Os paramédicos o avaliaram e me disseram que algo não estava certo. Eles decidiram levá-lo para o hospital. Estamos lá a noite toda enquanto meu marido era escaneado e testado. Eles fizeram todos os tipos de testes envolvendo memória, usando cartões com imagens, e questionários e quebra-cabeças mentais. Estou chocada com o quão ruim é o estado mental do meu marido. É constrangedor que eu não tenha percebido o quão longe ele havia declinado. Talvez eu não quisesse perceber? Talvez tenha sido uma decisão consciente? Eu o vi lutar para nomear sua cidade natal. Ele viveu lá nos primeiros 22 anos de sua vida. Ele não conseguia fazer isso. Nome da mãe, nome do pai. Ele lutou para responder às perguntas mais básicas. Eu tinha notado nos últimos anos que ele falava cada vez menos sobre o passado. Ele raramente conta histórias sobre seu passado agora. Eu não sabia que era porque ele, basicamente, não tem mais um passado. Todas aquelas fotos pela casa não têm nenhum significado real para ele. Ele não se lembra do nosso primeiro beijo, quando ele me pediu em casamento ou muitas coisas sobre o nosso casamento. Ele sabe que essas coisas aconteceram, mas os detalhes desses eventos estão perdidos para ele. Uma psiquiatra se encontrou com ele, mas ela não foi muito útil. Ela continuava perguntando sobre suicídio. Meu marido não é suicida. Ela fez perguntas enganosas como se estivesse tentando enganá-lo a se tornar suicida.
Quando mencionei que meu marido não havia se conectado com nosso filho, ela me dispensou e disse que tinha outras consultas. O neurologista é incrível. Ele realmente se importa. O chefe do meu marido e alguns colegas de trabalho vieram esta manhã. Eles foram mais honestos comigo hoje do que acho que foram por muito tempo. Meu marido não tem sido um treinador há 2 anos. Ele costumava ir e ser treinado em todas as novas tecnologias da JD e depois treinar os outros técnicos. Chegou ao ponto em que ele não conseguia mais fazer isso. Ele também tem cadernos cheios de notas e procedimentos que ele deveria saber de cor. Eles são como suas muletas para que ele possa fazer seu trabalho. Ele raramente faz chamadas de campo sozinho, geralmente leva alguém com ele. Eu me encontrei com uma conselheira que o departamento de neurologia emprega para ajudar as famílias dos pacientes a lidar com as consequências. Ela me disse para me preparar para assumir mais e mais responsabilidades em casa. Isso é preocupante porque meu marido é o provedor e eu não posso substituir sua renda com minhas habilidades e educação. Ela explicou que pacientes com o trauma que meu marido tem dependem de rotina. Quando algo perturba essa rotina, como um novo bebê, eles muitas vezes não conseguem lidar. Meu marido vai ficar mais alguns dias. Amanhã ele se encontrará com um psiquiatra diferente e depois será transferido para um centro de neurologia mais avançado a 3 horas de distância. Com um pouco de sorte, terei um plano de cuidados mais definitivo e ele estará em casa na quarta ou quinta-feira. Cuidem do seu cérebro, crianças. Meu marido costumava amar caçar. Ele esperava pela temporada de caça o ano todo. Comprava revistas de caça, assistia programas de caça na TV. Era sua paixão. Então, simplesmente perdeu o interesse. Foi um enorme sinal de alerta e eu não percebi. Estava muito absorvida nas minhas próprias besteiras para notar. Estúpida. Isso é o que a conselheira disse. É assustador, quero dizer, ele tem apenas 35 anos. Pensar que ele pode ficar assim por mais 30 anos ou mais? Tenho vergonha de dizer que chorei bastante. Contas. Oh Deus! Uma semana antes do bebê nascer, compramos um novo Tarroi. 72 parcelas. Eu queria um carro novo para combinar com o novo bebê. Não havia nada de errado com meu carro antigo. Estúpida, estúpida, estúpida. Ainda estamos pagando pela caminhonete dele. A hipoteca. Cartões de crédito. Pagamentos de ferramentas. As contas do bebê ainda não chegaram. Vamos ter contas disso. Temos seguro, mas os copagamentos e dedutíveis são altos. Estou tentando não pensar em tudo isso. Atualização. Foi uma semana longa e difícil. Meu marido foi para a cidade para o grande centro neurológico na segunda-feira e eles confirmaram seu diagnóstico de CTE, encefalopatia traumática crônica. Ele ficou lá até quarta-feira e depois voltou para casa. Trabalhamos com uma conselheira lá e meu marido segurou seu filho pela primeira vez. Ele tinha essa expressão meio confusa no rosto. Então ele ficou com lágrimas nos olhos e disse: "Isso é tudo que eu sempre quis e não consigo aproveitar." Isso partiu meu coração, tive que sair da sala por um tempo. Lesões cerebrais são complicadas. Os neurologistas disseram que o melhor caso é que meu marido não piore mais do que já está. Quando perguntei sobre o pior caso, eles me disseram para estar preparada para colocá-lo em uma casa de repouso. É algo que você nunca quer ouvir. Toda essa jornada é uma montanha-russa. Estamos trabalhando com um conselheiro em uma igreja da região para tentar desenvolver algumas estratégias de enfrentamento. O aconselhamento bíblico é um ministério apoiado pelo dízimo, então não nos custa nada. Temos um compromisso fixo nas sextas-feiras às 16 horas. Com a lesão de meu marido, ele pode funcionar bem em uma rotina. Bebês não têm rotina. Às 5 horas da manhã, meu marido levanta, depois fazendo uma corrida de 6 milhas, exercícios, toma banho, se barbeia, escova os dentes, toma café da manhã e então começa o dia. Se sua rotina for interrompida, ele não consegue se recuperar e se ajustar. Nossa cachorra se ajustou à rotina de meu marido. Às 5 horas da manhã, ela está pronta para correr. Bebês não têm horários. É difícil não ficar desanimada. Eu vejo meu marido lutando tanto para se adaptar. Dói vê-lo incapaz de aprender as novas tarefas rapidamente. Sou paciente e solidária, mas ele ainda fica frustrado. Como arrumar a bolsa de fraldas. Ele sabe que precisamos das coisas, mas não consegue fazer sem uma lista de verificação.
Que se dane, estou fazendo listas. A enfermeira disse que é importante tentar tornar as coisas o mais normal possível. Ver um homem de 35 anos incapaz de descobrir quantas fraldas levar em uma viagem ao Walmart é de partir o coração. Fiz listas para tudo. Se for algo que ele faz o tempo todo, ele é melhor, é aprender coisas novas que é difícil. Nos últimos anos, em retrospecto, é surpreendente que eu não tenha notado. Tudo o que posso dizer é que eu devo ter caído nas rotinas confortáveis com ele. Não questionei nada. Se eu pedisse para ele fazer algo e ele se recusasse, eu apenas fazia sozinha. Nunca me ocorreu que talvez ele queira sair para tomar café da manhã porque fazer café da manhã causa ansiedade que ele prefere não lidar. Pode me indicar para a esposa do ano, embora eu provavelmente seja a segunda colocada depois de Lorena Bobby. O dono da concessionária nos levou, a mim e ao gerente de serviços, para jantar no sábado para elaborarmos um plano para manter meu marido empregado. O proprietário é um pouco antiquado e é firmemente contra ver um jovem como meu marido depender de esmolas para sustentar sua família. Graças a Deus. Eles vão designar um técnico júnior para trabalhar com meu marido em tempo integral. Ele estará presente em todos os trabalhos ajudando meu marido. A concessionária também tem uma série de equipamentos antigos no pátio que eles não podem vender. Na maior parte, é sucata. Eles vão limpar o pátio em um leilão e todo o dinheiro arrecadado irá para nós para ajudar a pagar as contas médicas. O gerente geral também está verificando com a JD Corporate para ver se eles têm programas de assistência para os técnicos da concessionária se qualificarem. Acho que há uma fundação ou algo assim. Eles também estão dando ao meu marido um cheque de 40 horas pela semana passada e não estão cortando seu tempo de férias. Meu marido concordou em me deixar cuidar das finanças. Eu não acho que estejamos atrasados em nada, e nosso crédito é bom, então deve ser bem fácil. Pagar as contas e equilibrar o livro caixa tem sido um verdadeiro fardo para ele. Isso explica porque ele parou de me dar acesso à conta bancária algum tempo atrás. Ele me disse para simplesmente cobrar tudo no cartão de crédito e ele cuidaria disso. Outra grande bandeira vermelha que eu perdi. Olhando para trás, há tantos sinais de alerta que eu perdi. Sinto-me como uma idiota. Droga, costumava provocá-lo por esquecer as coisas. Eu fazia piadas sobre ele ser um boxeador velho e espancado. Sinto-me terrível. Me sinto como um grão de areia. Não consigo imaginar o quanto constrangi ao longo dos anos. Se eu viver por 2000 anos, nunca poderei compensá-lo. O bebê está indo muito bem e estamos lidando com as coisas um dia de cada vez. Agora que não sou tão distraída, está ficando mais fácil cuidar do marido e do bebê. Meus pais foram embora no domingo e o pai dele volta para casa amanhã. Então, somos só nós de novo. Foi ótimo ter ajuda por um tempo. É uma pena que moramos em uma área tão rural. O centro de neurologia na cidade tem programas ambulatoriais que ajudariam. São 6 horas de ida e volta. É simplesmente demais para fazer a viagem 3 vezes por semana. Estamos meio presos onde estamos. Duvido que meu marido possa ser contratado em outro lugar neste momento. Vamos manter uma consulta mensal no centro de neurologia para monitoramento. É o melhor que podemos fazer. Não é como na TV, onde as pessoas podem mudar suas vidas sem esforço para fazer o que é melhor. No mundo real, às vezes você tem que escolher a opção pior. Vamos nos encontrar com um advogado da nossa igreja na quarta-feira para elaborar alguns documentos para que eu possa lidar com as finanças e tomar decisões médicas. Acho que é chamado de procuração. Ele vai nos deixar prontos pelo preço de uma das minhas tortas de maçã caseiras. Obrigada a todos pelo apoio. Um cara fugiu com meu sofá enquanto eu estava me mudando porque se estiver na esquina é propriedade pública. Eu acabei de me mudar, para Nevada, e fui só eu e alguns amigos descarregando, então deixamos algumas coisas na rua ao lado do caminhão enquanto carregávamos itens mais pesados como mesas, prateleiras, etc. em equipe. Depois de trazer mais algumas caixas, tinha ido embora por cerca de 15 minutos, vi que um cara tinha carregado meu sofá na caçamba da caminhonete dele. Corri até ele e expliquei que o sofá era meu. Ele disse que, como estava na esquina da rua, é propriedade pública e ele tem o direito de levar. Ele saiu antes que eu pudesse bloquear o carro dele. Anotei a placa do carro dele e fui à polícia fazer um relatório, mas eles me perguntaram se estava realmente na calçada, e eu disse que sim, mas também estava obviamente próximo a um caminhão de mudança, estava embrulhado e cercado por caixas. E eu disse que era meu e que estava me mudando.
Mas a polícia não disse nada que me inspirasse esperança. O sofá está na família há 3 gerações agora e, embora provavelmente não valha mais do que algumas centenas de dólares, é inestimável sentimentalmente. Há mais alguma coisa que eu possa fazer ou outras maneiras de escalonar isso para recuperar meu sofá? Obrigado a todos. Atualização. Agradeço ao usuário que sugeriu que eu procurasse no Facebook Marketplace. Eu o encontrei lá e descobri o nome do homem que o levou. Levei essas informações à polícia e o homem tinha outras queixas de furto pequeno contra ele. Ainda melhor, uma das pessoas que me ajudou a mudar percebeu que meu vizinho tem uma campainha com câmera e conseguiu obter provas para a polícia de que o homem roubou meu sofá comigo ali em pé com um caminhão de mudança e caixas. Um policial simpático foi à casa dele e recuperou meu sofá, bem como algumas outras peças de mobília roubadas ao ar livre. Uma era um banco de um restaurante local, não conheço as outras situações. Agradeço muito seus conselhos legais, agora não terei que contar aos meus pais que o amado sofá de várias gerações desapareceu. Saudações. Eu sou a idiota por me recusar a ir à cerimônia de formatura da minha filha? Eu, 40, tenho uma filha, 18, que chamarei de Bev. Quando ela era mais nova, o pai dela, terminamos antes de ela nascer, era muito envolvido na vida dela e ela admitia ser a filhinha do papai, mas isso mudou quando ela completou 8 anos e ele se casou. Ele mal ligava e simplesmente a abandonou por sua nova família. Isso obviamente foi difícil para ela e ela se rebelou muito. Mas ela foi para a terapia e parecia estar bem. Ela tem feito terapia nos últimos 10 anos e ainda vai. Bev não vê desde que tinha 12 anos e ele fala com ela talvez 3 vezes ao ano no máximo. Quando ele liga, ela acredita que ele está de volta em sua vida para ficar, mas depois ele some pelo resto do ano. Dito isto, Bev e eu temos um ótimo relacionamento, fazemos tudo juntas. Ela até me chama de melhor amiga, então eu diria que temos um bom relacionamento. Recentemente foi a formatura dela e eu estava animada. Mas então ela veio até mim uma semana antes e disse que iria convidar seu pai e seu filho. E porque seu pai não quer me ver, eu não posso ir. Bev me disse que essa era a única maneira dele ir. Eu disse com raiva que me sentia traída e que não a perdoaria por isso. Ela simplesmente me disse que eu estive presente em muitos dos momentos importantes dela e que quer que o pai dela experimente alguns também. As coisas esquentaram e discutimos. Na noite antes da formatura, implorei a ela, mas ela me ignorou quando eu falei. E só disse: sinto muito, mas não vou mudar de ideia. Saí e chorei até minha irmã me oferecer para me levar para fora durante a formatura e concordei. Acordei no dia seguinte com minha filha chorando muito. Olhei para o relógio e percebi que a cerimônia começaria em 5 minutos. Perguntei a Bev por que ela ainda não tinha saído. Bev então me diz que seu pai a deixou e não está mais respondendo. Eu a abracei e disse para ela aproveitar ao máximo a formatura. Ela parecia chocada e perguntou se eu não iria mais à cerimônia agora que o pai dela não iria mais. Ela continuou dizendo que seria embaraçoso ser a única lá sem pais. Eu disse que sentia muito, mas que já tinha planos. Ela então gritou e me chamou de mãe ruim. Eu pedi desculpas mais uma vez e me preparei para encontrar minha irmã. Escolhi não ir porque me senti traída e queria ensinar a ela que as ações têm consequências, mesmo que isso me partisse o coração por não ir. Desde que Bev voltou, ela não falou uma palavra comigo. Ela parece deprimida e que tem chorado por um bom tempo. Estou começando a me arrepender de não ter ido. Minha irmã disse que fiz a coisa certa, mas uma das mães da escola da minha filha disse que estava deprimida na formatura e agora me sinto mal por ter arruinado o que deveria ser um dia para lembrar porque eu queria ensinar uma lição à minha filha. Então, eu sou a babaca? Ela tinha os ingressos e eu só poderia entrar com eles. E ela obviamente não ia me dar. Eu não me importaria de ir com o pai dela, na verdade, até propus isso, mas ela disse não. Honestamente, terminamos em bons termos. Eu não falo com ele há anos, no entanto. E quando via as mensagens deles, era apenas conversa fiada e nada sobre mim. Então, não sei de onde isso veio. Eu respeitei a decisão dela e não fui. Ela não me consolou, mesmo quando fiz isso por ela inúmeras vezes quando o pai dela a deixou na mão. Ela me dá por garantido, pois sabe que sempre estarei lá para ela. Ela sabia o quanto eu estava animada para a formatura dela, eu estava falando sobre isso um ano antes do último ano dela, mas ela me desconvidou tão friamente. Eu ensinei a ela que sua verdadeira família estará lá para apoiá-la,
mesmo quando estão desapontados com suas escolhas milhões de vezes nos últimos 10 anos. Eu deixei tudo para consolá-la. E não foi apenas o fato de ela me desconvidar, ela fez isso de uma maneira tão cruel. Quanto tempo eu vou ter que esperar até que ela aprenda essa lição? Eu a apoiei durante toda a sua vida. Toda vez que ela ignora meu conselho quando digo para não cair nas artimanhas dele, eu imploro para ela deixá-lo em paz. E toda vez ela escolhe a possibilidade dele em vez de sua própria mãe, que está lá 24/7 para ela. E por ela não me convidar para sua formatura, mesmo quando eu também chorei. Do jeito que vejo, ações têm consequências. Eu não ia estabelecer um precedente de que ela pode me tratar mal e me abandonar porque sente vontade. Pais também são humanos e, embora façamos coisas altruístas pelos nossos filhos, não vamos nos iludir e dizer que não é bom ser apreciado. Nos últimos 10 anos, não fui apreciada e, em vez disso, fui deixada de lado por um pai que a abandona. Pais também precisam de amor. Todos esses comentários estão agindo como se fossemos robôs que não podem sentir emoções. Esta é a primeira vez que digo não a ela. Por 18 anos, fiz tudo o que pude para garantir que ela não se sentisse abandonada como o pai dela e ela simplesmente me desconsidera. Eu sei que a paternidade é altruísta, mas quero me sentir apreciada. E eu sempre sou a segunda opção para um homem que não a aprecia. Atualização. Eu não acho que sou uma mãe ruim por causa de uma coisa. E aceito as críticas e leio tudo. Para responder à sua pergunta, Bev faz terapia. Esta não é a primeira vez que Bev me abandonou pelo pai, ela tem feito isso há 10 anos. Esta é a primeira vez que eu disse não a ela depois que o pai a abandonou. Perguntei à terapeuta dela se Bev está sendo manipulada. E ela disse que não, com base nas mensagens de Bev e do pai, que minha filha está apenas se agarrando a uma realidade que não existe. Atualização. Fui até minha filha e pedi desculpas por não ter ido à formatura dela. Também expliquei que não é uma sensação agradável ser excluída e que me sinto subvalorizada. Além disso, que é normal querer que seu pai esteja lá para ela, mas eu também deveria estar. Bev me disse que lamenta que as coisas tenham acabado assim e que me ama, me abraçou, e quer que as coisas voltem ao normal. E que agiu como uma idiota. Eu disse a ela que mesmo assim eu deveria ter ido e se pudesse fazer tudo de novo, teria ido. Sinceramente, eu disse isso porque achei que ela agora sabia que não pode confiar no pai dela, e eu senti por ela. Então eu perguntei a ela se ela se arrependeu de ter me desconvidado no início e, não surpreendentemente, ela disse que não. Isso me machucou, mas eu entendi que era porque eu não fui, então era compreensível. Mas não, ela continuou dizendo que provavelmente era melhor eu não ter ido porque ela preferiria que o pai estivesse lá de qualquer maneira. Então eu fiquei irritada, não mostrei. Eu disse a ela que meus sentimentos estavam machucados, especialmente desde que estive lá para ela. Ela disse que sempre vai querer o pai lá nos momentos importantes dela. Eu perguntei, mesmo que isso signifique me prejudicar e sabendo que ele provavelmente não vai aparecer. E ela respondeu, quer dizer, se eu tiver que fazer sacrifícios, eu vou fazer para ter meu pai lá. Eu repeti a pergunta porque ela parecia estar fugindo, mas ela só deu de ombros e voltou ao celular. Eu disse a ela para não esperar que todos peçam desculpas e finjam que não se importam quando ela não valoriza as pessoas no mundo real. E também disse que, sabendo como ela se sente, não espere outra desculpa minha e que esta é a última vez que estou fazendo isso. Ela parecia com lágrimas nos olhos, mas eu saí. Ela não estava com raiva quando tivemos essa conversa. E eu conheço minha filha o suficiente para saber quando ela está sendo insincera. E ela me abraçou e me beijou antes de dizer isso, mas tudo bem, eu sei que tenho que aceitar que é assim que vai ser. Eu não sei como outros pais fazem isso. Eu sei que o pai dela vai continuar abandonando-a e, honestamente, estou no meu limite. E se antes eu não sabia se estava errada ou não, agora tenho certeza de que estava certa em não ir. Eu sei que vou receber muitas críticas por dizer isso, mas estou amarga e com raiva. Eu entendo que ela queira o pai lá, mas eu deveria estar no mesmo nível de importância que ele. Eu ainda vou estar lá para ela quando ele inevitavelmente abandoná-la novamente, mas se esse comportamento continuar na próxima formatura ou no dia do casamento dela, não posso dizer que serei tão apologética com ela. Atualização. Tenho certeza de que ninguém pediu essa atualização, mas vamos lá. Vou me referir ao pai de Bev como Fred. Nos últimos meses, tenho refletido muito.
Embora não possa dizer que me arrependo de não ter ido à cerimônia de formatura de Bev, gostaria de ter lidado com a situação de maneira mais adulta. Quando eu era jovem, me ensinaram a nunca fazer perguntas às quais não quero a resposta, e foi exatamente isso que fiz com minha filha. Não deveria ter perguntado se ela se arrependeu de me desconvidar porque, sinceramente, não queria ouvir a resposta. E por isso, acho que agi de maneira infantil. Para esclarecer alguns equívocos, eu não falo com o pai de Bev simplesmente porque ele se recusa a cooperar. Além disso, quando disse que Bev me chamou de melhor amiga, isso não significa que eu a trato como minha igual. Eu a educo, ela foi castigada e teve o telefone tirado quando se comportou mal na escola, etc., o que raramente acontece. Acho que ela me chama assim porque se sente à vontade para conversar comigo sobre tudo. Agora, sobre a atualização. Houve um incidente depois em que Bev queria a ajuda do pai para se mudar para o apartamento da faculdade antes do início das aulas, mas ele se recusou porque tinha trabalho. Ela implorou por semanas. A viagem inteira de 3 horas até a faculdade foi ela chorando histericamente. Minha irmã a consolou, mas, sendo honesta, eu estava irritada. Irritada com minha filha porque ela se recusa a ir à terapia, mas sinceramente irritada com meu ex. Levou muito tempo depois da formatura, mas finalmente entrei em contato com a tia do Fred. Expliquei a situação e disse que precisava entrar em contato com ele, já que ele estava ignorando ou não recebendo minhas mensagens. Ele acabou me enviando uma carta muito longa. Em resumo, ele disse que minha filha o estava perseguindo e ameaçando, e que ele estava tentando ter um relacionamento saudável com ela, mas ela continua sendo agressiva, então ele teve que se distanciar. Ele reconhece que não foi o melhor pai, mas tentou nos últimos anos e que Bev é muito agressiva, então teve que colocar a segurança da família em primeiro lugar. Quanto à formatura, ele escreveu que definitivamente se recusou a ir. E disse apenas que era provavelmente melhor assim, pois eu provavelmente não me sentiria confortável com ele lá. Ele disse para não entrar em contato com ele novamente e que já causamos danos suficientes. Ele adicionou fotocópias de mensagens entre ele e Bev, onde ela diz coisas profundamente perturbadoras, como ameaças físicas. Pessoalmente, achei que tudo o que ele disse era besteira e distorcido. Falei com Bev e contei sobre as acusações do pai dela. Ela desabou em lágrimas e admitiu que não tem sido a mais gentil com a esposa e a criança de Fred, compreensivelmente, mas que nunca os ameaçou ou os perseguiu. Eu tentei acalmá-la. Disse que acredito nela e sugere terapia. Então ela se virou contra mim, me culpando pela ruptura do relacionamento entre ela e o pai. Ela me xingou e quebrou coisas. Disse que eu deveria parar de tentar transformar o pai dela em vilão, quando eu sou o problema. Me chamou de fardo e câncer e disse que eu deveria ter ficado fora do negócio dela. Fui chamada de mãe ruim e disse que eu deveria queimar no inferno. Para ser clara, ela nunca foi violenta comigo. Ela pegou suas coisas e foi embora, presumivelmente de volta para a faculdade. Eu liguei, mas só recebi uma mensagem de um número aleatório dizendo para deixá-la em paz. Disse que estou sempre aqui quando ela estiver pronta para conversar. Já se passaram mais de 2 meses desde que falei com ela. Nunca vou admitir isso para ninguém, mas honestamente me sinto aliviada. Minha autoestima despencou e me senti morta por muito tempo por causa dessa situação. Estou indo à terapia e me sinto um pouco melhor. Finalmente saí em um encontro ontem pela primeira vez em uma década, sem me sentir culpada. Em retrospecto, meu relacionamento com a Bev não era perfeito. Não sei o que mais poderia ter feito, mas gostaria de ter feito mais. Ela é minha filha e foi vítima de uma situação geral terrível. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 9.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.